Olá, este é o canal Pílulas de História. A aula de hoje vamos falar sobre as reformas religiosas na Europa, né? Sem mais delongas, começando aqui a apresentar, porque o conteúdo é grande, né? E aqui falar do conceito do que é então as reformas religiosas, mais especificamente esse tema conhecido também como reforma protestante, né? Mas eu prefiro utilizar a denominação reformas religiosas porque não se trata apenas de uma reforma, né? Mas de várias, inclusive da contra-reforma católica. Então, a chamada reforma protestante, por assim dizer, vai ser um processo de rompimento, né, iniciado em 1517 com Lutero, né, dentro do cristianismo europeu, que vai levar à fragmentação do catolicismo e à criação de novas doutrinas cristãs. Então, alguns personagens importantes aqui, né, além do próprio Lutero, né, nós tivemos o Papa da época, o Papa Leão X, né, que as reformas começam durante o papado dele, depois de outros papas, né, é o João Calvino, fundador da doutrina calvinista, e o Henrique VIII, rei da Inglaterra, que vai pegar carona nesse processo também e romper com a Igreja Católica. Bom, o local, né, é importante aqui a gente destacar, muitas vezes aparece como Alemanha, mas para não cometer um anacronismo, para não perder de vista, né, o significado do rompimento, né, ocorrer justamente onde ocorreu, comumente apontado como Alemanha, a gente tem que entender que se tratava do Sacro Império Romano Germânico, né, um império que teve sua fundação lá no início da Idade Média com Carlos Magno, né, numa aliança, né, Carlos Magno, rei franco, uma aliança com a Igreja Católica. Então, era um império, né, que, vamos assim dizer, tinha séculos e séculos de tradição e tinha uma aliança muito forte com o catolicismo. O Sacro Império Romano Germânico, né, lá na cidade de Wittenberg, onde hoje, né, como já disse, é a Alemanha, ele tinha o seu imperador, um católico muito fervoroso, muito fiel à Igreja Católica, que vai tentar interferir nesse processo em favor da Igreja Católica, não conseguindo, né? Temos também aqui, né, Genebra, né, hoje Suíça, em 1530, né, a reforma de Calvino. Em 1534, né, o rei inglês assina o ato de supremacia, e entre 1545 e 1563, em Trento, né, nos Estados Papais, hoje Itália, vai acontecer a Contra-Reforma. Coloquei também aqui, né, um evento importante chamado Paz de Augsburgo, né, que vai ser assinado em 1555, também lá no Sacro Império Romano Germânico, né, que vai estabelecer um princípio pós-reforma, né? Então aqui é no princípio do rompimento, no pós-reforma, após o rompimento, né? Qual é o princípio? Que é fruto de uma das consequências. Com a fragmentação, né, desse cristianismo, vão ocorrer muitos conflitos, né? E aí, nossa região é o quê? Católica, é protestante calvinista, é protestante luterana, o que é que vai acontecer, né? E na Paz de Augsburgo, né, vai ser instalado o princípio cujus regius religio, ou seja, de quem é a região, qual é o nobre que manda na região. Este nobre que manda na região, se ele é católico, né, vai ser a religião católica que vai ser da região. Então, as pessoas não vão ter liberdade para assumir seus credos, né? Então, a nobreza, os donos dos territórios, né, no caso os reis também, eles é que vão determinar a religiosidade preponderante. Isso vai gerar muitos conflitos, tá certo? Bom, fatores. Temos uma série de fatores. O primeiro fator é algo que já estava instaurado mesmo antes de tudo isso da reforma acontecer, que é um fator, vamos dizer assim, que é o espírito do tempo, que é a influência do Renascimento. Renascimento, aquele movimento, né, que vai ocorrer, movimento intelectual, cultural, que vai ocorrer na transição da Idade Média para a Idade Moderna, e vai resgatar valores aí lá do final da Idade Antiga, valores da chamada Antiguidade Clássica, né? Então a gente tem que voltar nos valores lá da Antiguidade Grega, Antiguidade Clássica, no campo do pensamento, e vamos tentar compreender que esses valores eles estão voltando. Bom, gostaria de destacar aqui que a prensa de tipos móveis ela é fundamental, porque até então, né, a palavra da Bíblia ela era divulgada ou oralmente
ou poucos que tinham acesso, né, os membros da igreja, eles, né, tinham acesso a um calhamaço. A Bíblia era enorme, né? A Bíblia não era simplesmente um livro pequeno, né? A Bíblia era, na verdade, como bem diz o nome, uma biblioteca, uma série de pergaminhos, anotações, livros costurados, né? Então tudo isso era muito difícil. Então, após, né, o Renascimento, com a prensa de tipos móveis aí que vai ser atribuída a Gutenberg, né, o protestantismo, quando traduz a Bíblia, ele vai se beneficiar de sobremaneira. Então a Bíblia ela passa a ser divulgada, né, não somente pela tradução, mas também porque temos a prensa de tipos móveis. E isso vai aumentar a produção de uma maneira espetacular. Bom, outro fator são os abusos do clero. O que é que a gente chama de abusos do clero, né? Membros da igreja que são acusados de corrupção, de desrespeito às normas, de uma vida não condizente com os valores cristãos. E vejam que isso era tão grave que dentro da própria Igreja Católica ocorriam movimentos de rompimento, como por exemplo, né, a fundação da Ordem Franciscana, né? Princípios de humildade, eles e de estima à pobreza, eles eram valores que passaram a ser, né, tanto por São Francisco de Assis como também por São Bento, né, séculos antes, passaram a ser estimulados, inclusive como uma resposta a essa vida. E por que isso acontecia? Acontecia porque, tanto pela extensão territorial que a igreja, que o catolicismo atingia na Europa, como pela questão social, né, a questão do feudalismo, vamos lembrar aí, a gente está falando de Idade Média. Então, a igreja, ela, apesar de ter uma influência muito grande, como a gente costuma dizer, um poder, eu prefiro utilizar o termo, uma autoridade, né, ela sofria muitas pressões do próprio sistema. Então, muitos nobres que tinham suas famílias, né, o filho mais velho, quando herdava o território, aos outros caberia ser o quê? Ser vassalo, mas também havia a oportunidade de conseguir um papel de destaque adentrando a igreja. Então muita gente fazia parte da igreja, mas não tinha a menor vocação, não tinha o menor preparo. Então eu coloquei aqui o despreparo. Não tinha preparo vocacional, não tinha preparo intelectual, né? Alguns eles não tinham realmente a postura de padre porque eles não queriam ser. Eles viam a igreja como algo, como uma oportunidade de ascender e de ganhar prestígio. Então isso atinge inclusive papas, né? E isso começa a transparecer, isso pode ser exemplificado, essa postura, como por exemplo a venda, os negócios relativos às indulgências. As indulgências são perdões, né? Então é o perdão pelos pecados. Então o católico se confessa e recebe o perdão, né? Existe um documento chamado indulgência, ou seja, um perdão. Só que esse perdão, ele não era para ser negociado nem vendido, né? Mas dentro de postura de vários padres, e inclusive dentro por parte de alguns papas, né, isso é estimulado. E isso, né, é a venda de indulgências ou a venda de relíquias, né, de relíquias, objetos de santos da Igreja Católica, de homens que foram martirizados e considerados santos, ou também a venda de cargos, a negociação de cargos dentro da igreja, ela era comum, né? Esses pecados aqui são conhecidos como simonia. Então esses são os fatores que eu classifiquei aqui como abusos do clero. Bom, o terceiro fator, a formação das monarquias nacionais. Nessa transição, né, da Idade Média para a Idade Moderna, a gente começa a ver a formação de novas monarquias, um fortalecimento, né, da figura do rei. E esses monarcas que estão concentrando o poder, eles veem a Igreja Católica como uma barreira. Então, a queda da autoridade papal interessa bastante, né? O fortalecimento da autoridade do monarca, ele é importantíssimo. E dessa maneira, né, isso acontecendo, muitos monarcas acham atrativo e apoiam a queda da igreja. É o caso, por exemplo, de Henrique VIII. Henrique VIII, ele é notadamente um rei que vai se beneficiar, né, e vai estimular o rompimento católico na Inglaterra por questão de autoridade, né? É menos alguém para disputar o poder. E a igreja tinha uma autoridade muito grande. Por fim, questões econômicas, mercantilismo,
No mercantilismo vimos a ascensão, o surgimento aqui da classe burguesa. E essa classe burguesa, ela tinha práticas comerciais que eram condenadas. Por exemplo, a prática de lucro através da usura. Então, a usura, o empréstimo, a juros, ele era condenado por parte da igreja. E aí vem doutrinas novas que não condenam, como, por exemplo, o calvinismo. Então, o sinal de riqueza seria não um sinal de condenação. O burguês não seria mais mal visto, ele seria bem visto, inclusive como abençoado por Deus, por isso que ele teria recebido a riqueza. Então, o mercantilismo, a classe burguesa, que começa a cada vez mais ganhar força, ele estimula, ele gosta da reforma protestante em muitas regiões, e isso serve como um impulso para essa reforma. Bom, quais são os precursores aí da reforma protestante? Bom, normalmente fala-se dos teólogos que inspiraram a reforma, mas eu gostaria de ampliar isso um pouco mais, para que nós pudéssemos perceber que esse movimento de contestação e de autoridade, contestação da autoridade, essas discordâncias, elas não iniciam com a reforma protestante, tá? Elas iniciam, por exemplo, lá com as tradições, com divulgações de pensamento que são considerados heréticos. Então temos, por exemplo, o arianismo, que era uma doutrina divulgada por Ário, que era um padre, e Ário começa a divulgar que, na verdade, Cristo, ele é simplesmente homem, um homem criado por Deus, não é Deus. Então, isso aí ia contra a tradição da Igreja Católica, contra os ensinamentos. O arianismo foi um movimento muito forte. As pessoas acabaram aceitando o arianismo. Grande parte do território europeu, durante o século IV, se tornou aí, vamos assim dizer, adepto do arianismo. O arianismo aí, ele vai tomar, dentro da Igreja Católica, um catolicismo arianista, e ele vai ganhar grande vulto, e vai ser combatido, e a parte pequena assim do catolicismo que não era ariano se manteve na tradição que hoje tem, na crença de que Jesus Cristo é Deus, porque isso iria contra, inclusive, a ideia da Santíssima Trindade. Bom, outro movimento, os iconoclastas. Os iconoclastas são aqueles que rejeitavam todo tipo de construção de pinturas e imagens. Então, eles, inclusive, quebravam imagens. E, no século 7 e 8, o movimento iconoclasta é muito forte. Também vai ser rebatido. Ele vai ser um movimento que, dentro da Igreja Católica, vai ser contestado, e não vai obter sucesso também. E o catarismo. Então, no século 11 e 12, o catarismo aí, ele se desenvolve fortemente, por parte de algumas seitas que tinham alguns costumes, algumas tradições que não eram bem vistas dentro da Igreja Católica e tinham problemas com relação tanto à teologia como problemas com relação a esse comportamento dos cátaros dentro da sociedade. Qual é a questão do catarismo? O catarismo dizia, por exemplo, que haviam dois deuses, um bom e um mau. O bom era aquele Deus que cuidava das coisas do espírito. Então, dentro das coisas do espírito, tudo que vinha relativo a espiritual, isso faz parte do Deus bom. Mas toda a matéria, tudo que é material, faz parte, então, da criação do Deus mau. Ora, se você quer chegar ao estado de pureza e salvação, você tem que se afastar de tudo que é material, desde relações sexuais, como até comida. Então, algumas práticas que os cátaros queriam colocar e impor, e os seus fiéis cátaros aceitavam, travestidas muitas vezes de práticas católicas, elas eram muito ruins para a sociedade. As pessoas faziam uma coisa chamada endura, elas ficavam o máximo de tempo possível sem comer, e isso as levava à morte. Elas não faziam juramento, porque jurar a um outro homem, isso é coisa do Deus mau. Então, dentro da Idade Média, vamos lembrar que as relações, elas eram relações de fidelidade, baseadas em promessas e juramento, e desagregava o tecido social. Então, esses rompimentos aqui, eles já existiram, só que eles foram contornados, por assim dizer. Bom, mais especificamente sobre teólogos que inspiraram a reforma, foram homens, sim, que dentro da ideia do pensamento escolástico da época, desenvolveram doutrinas teológicas e pensamentos políticos
que afrontavam aí a autoridade da igreja. Então, eu cito aqui, por exemplo, o John Wycliffe, né, e o John Huss. São homens que vão rejeitar a autoridade papal e vão traduzir, por exemplo, a Bíblia para idiomas locais, como é o caso do John Wycliffe, vai traduzir para o inglês. John Wycliffe era um teólogo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, né? John Huss, né, ele vai criticar a igreja, também o poder do Papa, e ele vai defender a supremacia das Escrituras. Vejam que alguns desses elementos estão presentes lá em Lutero, né? E como é que a Igreja Católica reagia a isso? Bom, eu coloquei aqui a cruzada porque ela se refere, né, não às inúmeras cruzadas com relação que se dirigiam ao Oriente Médio, mas sim a cruzada contra os albigenses, também o tribunal, né? A investigação, a chamada Inquisição, né? Ela investigava, ela produzia então um processo e alguns desses homens eram impelidos aí a abandonar suas crenças que iam contra, né, o catolicismo, se diziam católicos, mas iam contra a doutrina da Igreja Católica e, em alguns casos, eles eram condenados. Bom, fundação de novas ordens, né? Então era comum, até de forma espontânea, dentro do processo, perceber que alguns ruídos, algumas contradições dentro da Igreja Católica, que muitas vezes geravam, né, essas insatisfações, dentre outras insatisfações, né, membros da própria Igreja Católica tentavam fundar ordens que tinham um comportamento, respeitando aí a doutrina, mas que iam por um caminho que não confrontava teologicamente. Então a gente percebe que isso existia também. E no caso especificamente da ordem jesuíta, né, ela surge em 1534, ela vai ser todas essas três aqui, mas ela vai ser um movimento justamente de novo impulso da Igreja Católica, vai ser abraçado como uma forma de contrapor, né, a reforma protestante que a gente vai ver mais à frente, né? Foi forçar a teologia. A teologia, na verdade, né, os estudos teológicos eram amplamente comuns na época, né, como são até hoje, mas o pensamento acadêmico, né, ele surge dentro da Igreja Católica. Ela é uma das criadoras da universidade, ela é a principal criadora da universidade durante a Idade Média. Então, os teólogos, como também o John Wycliffe, o John Huss, o próprio Martinho Lutero, como a gente vai ver, os padres, eles tinham o costume sim de estudar bastante, né, desenvolver teologia e de pensar sobre essas questões relativas à religião. E muitos teólogos, né, claro que esses ganham destaque, né, eles lançam, vamos assim dizer, suas teses e elas são rejeitadas. Quando essas teses são rejeitadas, muitos deles eles simplesmente aceitavam, né, porque elas eram discutidas, elas eram debatidas nos concílios. E, ao serem rejeitadas, muitos aceitavam, né, porque eles eram vencidos assim no debate, ou como se chamavam, nas disputas, né? Mas outro, que é o caso, por exemplo, de Martinho Lutero, ele vai manter-se firme, é o caso de John Wycliffe, né, e John Huss, e continuar rejeitando aí essas decisões teológicas que, né, se contrapõem às ideias que eles têm. Bom, pessoal, encerramos assim a primeira parte da nossa aula sobre a Reforma Protestante. Leia o livro, faça as atividades, anote e vamos à segunda parte.